Então, vamos falar sobre o colonialismo no Brasil, o domínio dos nativos brasileiros e o domínio dos nativos africanos, né? A palavra colonialismo vem de colônia. Para ter uma colônia, tem que ter uma metrópole. A metrópole já é uma cidade desenvolvida, um estado desenvolvido, com governo, com comércio, com sociedade, com religião, tudo organizado. E aí, para poder se expandir, eles vêm e pegam uma terra que eles julgam não ser tão desenvolvido e querem colonizar, quer tomar conta, quer dar as ordens. Então, por exemplo, quando a gente estudou colonização, vocês já estudaram que quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra. Quem colonizou o Brasil foi Portugal e Espanha. Isso já foi falado para vocês. Então, colonialismo é um sistema de exploração econômica com dominação política, com dominação às vezes religiosas, podendo ser entendido como um modo de percepção do mundo e de enquadramento da vida social. Por exemplo, quando os europeus, no caso portugueses e espanhóis, vieram colonizar o Brasil, quem vivia aqui nesse território? Os índios. Os índios não tinham uma vida igual aos europeus, não tinha governo, não tinha a religião cristã. Eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Aí eles chegaram aqui nessa terra e encontrou um povo muito na dele. Mas o povo que vivia aqui tinha comida, tinha bebida, eles não tinham que estocar nada, eles iam lá, eles plantavam, eles comiam frutos, eles tinham tudo, eles viviam do que a natureza oferece. Já os europeus não, já tinham outro pensamento, tinha pensamento de consumir, guardar, consumir, plantar, ganhar. Os índios não têm esse pensamento. Então, quando os europeus chegaram aqui, os espanhóis, os portugueses, eles chegaram aqui e falaram: nossa, que povo selvagem, nossa, esse povo não tem uma vida igual a gente, esse povo é muito atrasado. Ou mero engano, por quê? Cada uma vivia de um jeito. Os nativos americanos, os nativos africanos, também as tribos que existiam na África, eles tinham uma vida super tranquila, só não eram consumistas, só não preocupavam em guardar as coisas, mas eles tinham tudo, eles viviam do que a natureza oferece. Então é certo que os europeus estiveram aqui no Brasil e colonizaram os índios. Prova disso é que vestiram roupas nos índios, que catequizaram os índios numa religião cristã, que não era a religião nativa indígena, e sim uma religião europeia, né? Os índios, eles tinham o idioma, a língua deles, né? A forma deles falar, que é o tupiniquim, tupi-guarani. Eles foram obrigados, coitados, a assistirem missas em latim, ou seja, eles não entendem nada. Eu falo português, não entendo nada em latim. Latim é a língua mãe que deu origem às outras línguas. Então, os índios falavam tupi-guarani, por exemplo, e tinha que assistir à missa. Aí, o que eles faziam? Ficava, senta, levanta, abaixa, joelha, senta, levanta, abaixa, joelha, recebia a bênção e acabavam sendo sufocados, porque eles entendiam que era castigo acreditar, passaram a entender que era castigo acreditar em vários deuses. E não tem nada a ver. Crença é crença. A crença que foi imposta pelos europeus na América e dentro da África, nas tribos indígenas, era uma crença europeia, cristianismo, ok, não estou falando que é certo ou errado, mas a religião que os índios acreditavam é uma religião politeísta, Deus do sol, Deus da lua, Deus da fertilidade, Deus da agricultura. É uma fé, é uma crença. Então eu não posso falar se está certo ou errado. Tem um termo conhecido como a África portuguesa, que ela compreende os territórios que foram colonizados por Portugal durante o século XV e XVI, no continente africano. Então, no mesmo período que estava havendo a colonização no Brasil, estava havendo uma colonização em Portugal.
mais precisamente em Guiné-Bissau, que fala português, Angola fala português, São Tomé e Príncipe fala português, Cabo Verde fala português e Moçambique fala português, tá? Esses países, né, eles foram engolidos. A cultura europeia acabou engolindo esses povos, né? Aí eu vou contar para vocês a origem. A necessidade de estabelecer novas relações mercantilistas. O que é mercantilismo? A acumulação de ouro, prata, cobre, bronze. Levaram Portugal a edificar o império dentro da África. A busca pela nova rota da chegada das Índias, lembra que eu falei com vocês que eles queriam circular o território africano para chegar lá na Índia e acabaram atravessando o Oceano Atlântico e chegando aqui na costa brasileira? Algumas embarcações foram para a África, tá? Eles percorreram a costa africana e estabeleceram um circuito onde que eles entravam na África. Ficou conhecido como périplo africano. Vou explicar para vocês o que é périplo africano. Périplo africano é o nome de uma série de viagens realizadas pelos portugueses no século XV, a partir de 1420, 1430, assim por diante. Mais precisamente, bota 1460 para frente. Inicialmente pelo mar Mediterrâneo, mas sobretudo pela costa africana, pela praia da África. O objetivo era encontrar um caminho alternativo para chegar às Índias e poder trazer os produtos sem ter que comprar de Gênova, que está lá no alto, ou Veneza, tá? A navegação portuguesa ganhou importante impulso através do estímulo de um militar chamado Dom Henrique, que morreu em 1460, que patrocinou a escola de Sagres, tá? O que seria a escola de Sagres? É uma instituição fundada por Dom Henrique no século XV para investir, estimular os conhecimentos nas navegações em Portugal. Essa escola foi muito discutida no século XIX, em 1800 e pouco, até no século XX, 1900 e pouco, porque eles falavam que o Dom Henrique, ele sem direito a herdar o trono, ele começou a investir nas viagens marítimas, nos estudos, para ele poder dominar territórios. Voltando, então, essas viagens que eles fizeram no contorno da África, né? No território africano, em volta, eles acabavam entrando em alguns pontos do litoral, criavam feitorias. O que é feitorias? Melhorias. Lá ficava um português, ficava um outro, né? Sempre tinha um representante da coroa portuguesa lá dentro, responsável para comercializar os produtos. E aí começou um domínio, uma colonização. Começaram a fazer a vontade dos portugueses dentro da África, e o povo começou a ser usado para servir a coroa portuguesa. Então, em 1460, o comércio de pessoas a serem escravizadas já era um negócio bem lucrativo para Portugal, né? Esse foi o ano que essas viagens ficaram mais intensas, tá? Então, o Frei Dom João II, o reinado do Frei João II começou em 1481, decretou exclusividade da coroa portuguesa à exploração dos bens das colônias, ou seja, tudo que achava de riqueza nas colônias era entregue para a metrópole portuguesa. Então, o chamado monopólio tem característica de mera exploração, tá? Então, acabou que essa exploração, essa ocupação do povo português, do povo espanhol nessas terras, eles tinham interesse somente nas riquezas. Todas as riquezas eram enviadas pelo governo português, para a monarquia portuguesa. Em momento algum,
os portugueses, os espanhóis, os europeus, eles tinham interesse em desenvolver essa terra que não. Eles queriam explorar. E como que é essa exploração? Qual que era, que é que tinha de riqueza aqui? Ouro, prata, minério de ferro, cana-de-açúcar. E lá nos países Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, tinha tribos indígenas de homens muito fortes. E lá também tinha riquezas. Então, esses povos europeus começaram a usar. Como que eles faziam? Eles faziam as tribos africanas brigarem uma com a outra. Fazia tipo um conflitozinho. E as que perdiam ficavam à mercê, à vontade dos europeus. E aí, os que ganhavam um pouco da confiança desses portugueses, e tinha mais lá um privilégiozinho, e uma hora eles iam perder a guerra e iam se tornar escravos. Então, muitos deles foram usados dentro do território, o próprio território deles, como escravos portugueses, e muitos vieram no tráfico negreiro, naquelas embarcações, uma caravela assim, ó. E aqui na parte de baixo tinha umas janelinhas. E eles colocavam igual o banco de igreja e o remo. E aí os africanos tinham que vir remando até chegar na América para serem comprados como mão de obra, como ferramenta de trabalho. Não importava se eles tinham vida, saúde. Lá no tráfico negreiro, no navio, na caravela, demorava mais ou menos 6 meses uma viagem. Então, normalmente as pessoas comiam comida que não era lá grandes coisas, fazia cocô, fazia xixi, tudo no mesmo lugar. Tinha muito rato, porque também eles estocavam alimentos para poder se alimentarem, né? E aí lá dava bicho, rato, muitos morreram e eram jogados no mar. Infelizmente, muitos não conseguiram chegar, morreram no caminho. Mas eram muitos escravos, muitos africanos, muitos. É importante vocês entenderem que essas brigas que eles provocavam, o lema deles era: os dominantes vão dominar os dominados, ou seja, os fortes vão dominar os fracos. Então, aqueles que perdiam, coitados, eram tidos como mão de obra, né? Então, é isso. No seu livro, fala uma coisa muito legal, inclusive. Aqui tá falando, de acordo com o trecho, né? Vou lá ver aqui. Tem um trecho escrito assim: eram pardos todos nus. Isso é a visão do europeu. Eram pardos todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. As partes. Nas mãos traziam arcos e suas setas. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e arcos com suas setas. Deram-lhe ali de comer pão e peixe cozido, de novo não, né? Figos, não quiseram comer quase nada daquilo. E se alguma coisa provaram, logo lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, isso os portugueses para os índios. Lhe puseram na boca, não gostavam, os índios não gostavam, nem queriam mais. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente da vossa alteza em que ela deve lançar. Ou seja, eles viram esse povo aqui como povo, coitados, né? Um povo selvagem, precisava ser organizado, precisava ser colonizado. Aí tinha diversos grupos indígenas que tinham a mesma língua. Os tabajaras, os potiguaras, os tupinambás, os tamoios, os tupiniquins, que falam todos a língua chamada tupi. Esse povo tinha a forma deles falar de forma parecida. Então, eles tinham uma certa relação. Tinha outros povos também, chamados de macrogê, de bororos, de chavantes, de aimorés, de botocudos. Esses já falavam outro tipo de linguagem, né? Mas para você ter uma ideia, o vocabulário português ganhou muito com essa tribo. Por exemplo, a palavra jabuticaba, araxá, tapioca e jacaré era falado muito por esses povos. As populações indígenas sofreu demais desde a chegada dos portugueses até o século XXI, né? Desde o século XV até o século XXI, 1900 e pouco.
drásticas reduções em decorrência do princípio. Por exemplo, o que é reduções através do princípio? A violência, reduções de população. A violência mataram muitos nativos, muitos e muitos. Eles vieram, hoje a gente conhece vacina, naquele tempo não tinha vacina. Então, por exemplo, o continente europeu era um continente muito frio. Então, o corpo do europeu já tinha vários anticorpos para aqueles vírus e bactérias que circulavam lá, naquele período. Aqui não, aqui era só ar puro, né? Lá na Inglaterra, lá na Europa já tinha indústria. Aqui não, então o ar aqui era puro. Então o corpo do índio era um corpo sem muitos anticorpos. E acabava que esse povo veio para cá e apareceu um monte de doença, gripe, resfriado. E o corpo do indígena, coitado, não tinha como se proteger. Então morreram muitos com coisas que eles trouxeram, vírus e bactérias europeias. Engraçado que na região na região norte do Brasil tinha mais índios, mais povos indígenas, né? Engraçado esse. Ah, não, isso aqui é uma distribuição fonte de dados do IBGE de 2010, né? Tá, isso não importa muito não. Então, quando os portugueses não encontravam metais preciosos como ouro e prata, eles começaram então a buscar o pau-brasil, tá? Mas as monarquias que desejavam apostar nas terras ricas de metais preciosos, eles queriam acumular sempre ouro e prata. Ouro e prata é metal, então eles estavam desenvolvendo uma economia metalista, ou metalismo, e consequentemente enriquecer os seus reinos. Então, entre 1500 e 1530, né, Portugal investiu mesmo, foi na exploração do pau-brasil, uma árvore nativa do Brasil que era abundante em nosso território, né? Mas a exploração foi assim, acabaram com toda essa árvore. Ela era ideal para construir embarcações, navios e, além disso, o caule tinha um corante natural avermelhado chamada brasileína, utilizado para atingir os tecidos, ou seja, até aqui esse período, até 1530, os tecidos de roupas europeias eram tipo pano de chão. Quando você compra pano de chão novo, fica tipo branco, um gelo assim. E aí o corante natural do pau-brasil faziam eles misturarem, fazendo cores mais claras, cores mais escuras. Então foi muito interessante para eles o pau-brasil. Para vocês terem uma ideia, só rapidinho aqui. A exploração causou impactos ambientais seríssimos, que refletem até hoje na Mata Atlântica. O pau-brasil encontra-se atualmente na lista das espécies em extinção no Brasil. Então, vocês imaginam que a madeira foi levada para construir embarcações e ainda utilizar o corante avermelhado. O processo de colonização no Brasil começou em 1530, tá? Com a presença dos estrangeiros aqui na costa brasileira, mais precisamente no Nordeste e Salvador. Os franceses, por exemplo, vieram franceses, vieram noruegueses, vieram espanhóis, vieram portugueses, conhecer essa terra tão linda e cheia de atrações, né, econômicas. Beleza. Os franceses fizeram alianças com os povos tupinambás e conseguiram contrabandear, ou seja, fazer com que os povos tupinambás trabalhassem para eles poderem entregar para eles a madeira de pau-brasil. Isso foram os franceses. A necessidade de gerar riquezas também levou à colonização do território, pois o comércio de especiarias com as Índias estava enfrentando forte concorrência. Então, minha filha, vou falar com você a verdade. Esses franceses vieram para cá sem autorização de Portugal, tá? Eles vieram clandestinamente, ou seja, escondido. Aí, Dom João III achou que bagunça é essa, eu vou organizar isso aqui. Então, o que ele fez? Ele autorizou a expedição de Martim Afonso a fazer núcleos de colonização, ou seja, pessoas que iam organizar aquela exploração dentro do território. Essa expedição
ela possuía diversas responsabilidades. Presta atenção: fundar um núcleo colonizador, organizar as primeiras formas de administração do território, expulsar os franceses do território e gerar riquezas. Então, em 1532, Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, onde é a atual cidade de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Para organizar então o território, gerar riquezas, né? Eles adotaram um sistema chamado capitanias hereditárias, que é dividir o território horizontalmente em capitanias, em grandes lotes, em capitanias, em grandes pedaços de terra, tá? Que eram administrados por uma pessoa. Por exemplo, eu vou administrar a capitania hereditária do Ceará. Então, eu fico lá, eu morro, meu filho. Aí, meu filho, meu neto, meu bisneto, sempre ficava assim de forma hereditária para não sair das minhas mãos, porque eu era uma pessoa de confiança do Dom João III, entendeu? Então, essas terras, essas capitanias, eram administradas pelo donatário. Eu como chefe da capitania, eu recebi um nome chamado donatário. Eu era um colono que, por meio de documento chamado carta de doação, presta atenção nisso, carta de doação, recebia o direito de administrar essa porção de terra. As obrigações e direitos dos donatários, ou seja, daquelas pessoas que iam comandar as capitanias, recebiam o direito de administrar, né, gerar renda, né, e também um outro documento chamado foral. Eles eram membros da sociedade portuguesa, geralmente os nobres, que possuíam condições financeiras e sociais para investir nas terras. Ou seja, eu tinha que trazer meu dinheiro, investir na minha capitania, fazer com que essa capitania desse dinheiro, e que eu tinha que devolver os lucros, as riquezas que esse território gerava para a colônia portuguesa. Então, por exemplo, eu tinha que desenvolver atividades que gerassem riqueza, como agricultura, garantir a expansão da fé cristã, do cristianismo, daquelas pessoas que trabalhavam para mim, que eram os índios e os africanos escravizados, defender o meu território a unhas e dentes, ou seja, ter um pessoal para tomar conta, para ninguém fugir, para ninguém me roubar, tá? Incentivar a minha ocupação, dar uma de boazinha, venha trabalhar comigo, venha oferecer, depois fazia todo mundo de escravo. Então, mas o governo, eu tinha direito de cobrar até imposto de quem trabalhava para mim. Olha que absurdo, gente, meu Deus do céu. Eu tinha o direito de cuidar dos conflitos entre os índios, entre os africanos, entre os homens livres, entre os escravizados, e criar as sesmarias. O que são as sesmarias? São lotes de terra dados aos colonos, ou seja, aquelas famílias que vinham trabalhar para mim. Eu dava um pedacinho de terra chamado sesmaria para que eles ocupassem, cuidassem, podia comer daquilo que eles estavam plantando, mas o que sobrar tinha que entregar para mim, porque eu tinha que pagar imposto para o dono da terra, que é da colônia portuguesa. Pensa. Mas esse sistema de capitanias hereditárias não ia demorar, não ia durar muito. Por quê? O governo, né, a metrópole portuguesa estava muito longe daqui. Era muito difícil os donatários, né, comunicar com a coroa portuguesa. Espera aí só um minutinho. É isso, era muito difícil para eles comunicar. Mas não tinha telefone celular, tinha que mandar uma carta para pegar uma embarcação, até que chega 6 meses lá e tinha morrido. A ausência de recursos humanos e financeiros, ou seja, porque o donatário gastava toda a riqueza dentro da sua capitania para poder gerar riqueza, mas tinha que pagar muito alto para o governo. Então acabou, eles falavam, eu estou trabalhando, estou gastando tudo meu entregar, então começou a não dar certo. As grandes extensões territoriais das capitanias, ou seja, as divisões do Brasil em camadas, né, elas eram muito grandes. Algumas maiores, outras menores, até tinha território maior do que Portugal. A resistência dos povos indígenas, que sempre estavam em conflito com os colonos e que invadiram seus territórios. Então, o povo indígena, desde a colonização, eles sempre brigaram pelos seus direitos, coitados, né? E sempre o europeu, né, o homem branco, querendo tomar a terra. O governo geral de Portugal e os jesuítas do Brasil. Vou ler, aí a gente vai falar.
O sistema de governadores gerais foi criado para aprimorar a administração no território da colônia. Claro, gente, o rei ficou lá em Portugal. Precisava de ter um sistema de governantes de alta confiabilidade, de uma pessoa que o rei podia confiar cegamente aqui dentro dessa colônia. Então, o governador geral, ele tinha a função de administrar o território, cuidando da justiça, da economia e da organização administrativa. Ou seja, presta atenção, administrar tudo, organização, riquezas, a boa convivência das pessoas, a justiça, porque eles brigavam, tinha que saber quem estava errado, quem estava certo, a economia, o quanto de riqueza que dava, o quanto que tinha que pagar, a divisão das tarefas, buscar ouro e prata, defender os colonos que recebiam as sesmarias dentro das capitanias hereditárias, que eram os trabalhadores, defender eles também para dar continuidade à exploração. Então, assim, todo mundo queria proteção. O donatário queria proteção. O donatário não dava um pedacinho de lote para o trabalhador, que era o colono, esse lote chamado de sesmarias. O colono que recebia esse lote, que era das sesmarias, também queria proteção. Mas, então, acabou que o governador geral ele pegava essa responsabilidade, porque se os colonos não tivessem segurança, eles não iam continuar. Se o donatário não tivesse segurança, não ia continuar. Então precisou de ser organizado, porque a exploração do pau-brasil estava a todo vapor. A corte portuguesa não quer nem saber, ela quer receber a madeira, ela quer receber ouro, ela quer receber prata. Então o governador geral contava com o auxílio direto de outros funcionários. Então, gente, o governador geral, ele precisou de alguns funcionários. Um é conhecido como ouvidor-mor. Ele é responsável pela justiça. Ele é como se fosse um mor é maior, uma pessoa que vai ouvir ambos os lados e vai fazer justiça. O capitão-mor. O capitão vai cuidar da segurança, tá? Da segurança e da defesa. O provedor-mor, ele vai cuidar das finanças, da cobrança de impostos e de pagamentos que ele teria que fazer. Vamos ver, a coroa teria que fazer. O primeiro governador geral foi o conhecido como Tomé de Souza, que ele morava em Salvador, na Bahia, e o importante papel dele foi ter incentivado o desenvolvimento de Salvador. Então ele começou a desenvolver, fazer com que a cidade se desenvolvesse para ele poder morar. Lógico que ele não é bobo nem nada. Tomé de Souza desembarcou também com seus auxiliares, o primeiro grupo de padres jesuítas. Gente, isso é importante. O padre Manuel de Nóbrega. Gente, a Igreja Católica, ela estava sempre colada com os portugueses. Por quê? Tinha que ter uma segurança de fé. A fé, ela faz com que as pessoas tenham um pouco de medo. Medo de quem? De Deus, do castigo divino. Então acaba que eles pregavam que se não fizessem aquilo que eles estavam fazendo, porque eles eram povos civilizados, as pessoas iam ir para o inferno, tipo isso. E as pessoas que eram tidas como os animais, aqueles que não tinham cultura, aqueles que não tinham história, que eram os nativos, os índios, eles precisavam ser salvos. Então, salvos por quem? Pelos evoluídos. Então, a igreja vinha e dava um acalma-leão neles. Ó, vocês acreditam no que a gente está falando, porque senão vai ter castigo. O segundo governador geral foi Duarte da Costa. Ele ficou até 1558 e foi responsável pela chegada de outro grupo de jesuítas no Brasil. É conhecido pelo segundo grupo pelo padre José de Anchieta. Esse padre teve uma grande importância aqui. Ai, gente, desculpa, mas tem um aluno aqui meu que acaba comigo, chama Nicolas. Só Jesus. Voltando, então o padre José de Anchieta, ele veio na segunda leva, quando mudou o governador geral, foi Duarte da Costa, e assim foi. Aconteceu que durante o governo de Duarte da Costa, a colônia entrou em conflito com os franceses, sabe, tiveram uma maior briga, que aí os franceses foram invadir o Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Aí só depois do Duarte da Costa, num novo governador geral chamado Mendes Sá e seu sobrinho, Estácio de Sá, é que puseram o fim da invasão francesa no Rio de Janeiro, né? Então, foi o Mendes Sá e o seu sobrinho Estácio de Sá
que hoje tem até uma universidade chamada Estácio de Sá, porque eles conseguiram tomar esse território dos franceses, tá? E durante a gestão do Mendes Sá, enquanto Mendes Sá foi governador geral, agrupamentos indígenas liderados com os padres jesuítas foram catequizados, infelizmente. Falo infelizmente porque eles deixaram de acreditar na cultura que já era deles, mas tudo bem. Além de ser catequizados, eles também passaram a viver de acordo com as normas culturais e sociais da sociedade europeia, ou seja, tiveram que vestir roupa, tiveram que se reacostumar com um novo tipo de vida dos europeus que não tinha nada a ver com a cultura deles. Então, coitados, muitos deles eram mal vistos, muitos índios eram mal vistos. Os jesuítas falaram que era contra a escravização dos povos indígenas, mas a coroa estava ali reforçando o trabalho escravo, né? Então, havia uma discrepância, uma fala do povo jesuíta e de uma prática diferente do governo português, tá? Eu tô lendo aqui só alguns detalhes dos livros seus, o que tá falando. Em 1570, a coroa portuguesa passou a incentivar o tráfico negreiro. Não falei com vocês? Acaba que o governo, os interesses econômicos, prata, ouro, metais preciosos, pau-brasil, riqueza fala mais alto. Então a igreja falava, não, nós não gostamos da escravidão. Só que em 1570 a coroa portuguesa falou assim, não, para poder a gente enriquecer, para poder explorar aquele território, aquela colônia, a gente precisa de trabalho escravo. A partir daí, os jesuítas, que eram pessoas da igreja católica, tiveram dificuldade para poder catequizar os índios, lógico. Falava uma coisa, a coroa falava outra, né? Então começaram o quê? A ameaçar, a capturar esses índios para servir a própria igreja. Agora vocês imaginam, que loucura. Aí os índios começaram a resistir, né? Os mais velhos não aceitavam a catequização, além de não queria falar português, que eles falavam tupi-guarani, falava a língua deles. Isso foi uma loucura no começo. Assim, os jesuítas passaram a focar as suas ações nas crianças. Olha que povo mais difícil. Os adultos não queriam, não? Então nós vamos conquistar as crianças, que as crianças vão crescer e vão nos servir. E assim foi feito. Buscavam outras formas de conquistar, utilizando a música, a dança, trazendo coisas diferentes, conquistando os adolescentes, os pré-adolescentes, que no futuro esses pré-adolescentes iam ser mais fáceis de ser explorados. Infelizmente, alfabetizaram esses índios, catequizaram esses índios, inclusive escreveram até um dicionário tupi-guarani e português, tá? Escreveram. Esse sistema de governo geral tinha câmaras municipais espalhados, tá? Que atuavam na administração do país, exercendo poder político em cada localidade, tá? Chamados homens bons, que eram grandes comerciantes, proprietários de terras, donos de escravos e coordenavam a cobrança de imposto e conservação das ruas e criação das leis municipais. Eles são bons, gente? Esses homens que trabalhavam nas câmaras para organizar, para administrar, eles eram bons? Para, né? Me dá até vontade de chorar. Mas recebi esse nome porque fala assim, tá querendo cuidar da gente, tá querendo organizar o comércio, eles têm direito de receber um pouco. Então, essa escravização, essa exploração do Brasil foi uma coisa assim horrorosa, gente, vocês não imaginam. Como os índios começaram a criar problema, né? A escravização de povos africanos ficou mais interessante ainda. Eles tiravam os africanos da terra deles, traziam eles para cá, ou seja, a partir do momento que eles entravam naqueles navios negreiros, né? Eles já estavam mais ou menos ferrados, não tinham o que fazer, a não ser remar e chegar em algum lugar, melhor do que ficar lá dentro daquele navio apertado e fedorento, né? Porque não tinha banho, não tinha cama, não tinha nada, tinha que trabalhar, caía duro de cansado. Então, era mais fácil
Então a gente enfrentar, gastar, trazer eles aqui, porque é uma mão de obra mais quieta, menos trabalhosa, como os índios estavam ficando, né? E além do que, demora um tempo enorme para essas crianças crescerem. Aí começaram a incentivar essa mão de obra escrava africana, trazer africanos para cá, né, para trabalhar nas lavouras, no cultivo da cana-de-açúcar, com outros gêneros agrícolas, com exploração de ouro e prata, inúmeras atividades. Os comerciantes portugueses tinham lucros altíssimos, claro. Eles colocavam o preço e ainda tinha que pagar parte para a coroa portuguesa, então vocês imaginam. E eles podiam ter quantos escravos eles eram. Quantos escravos você quisesse. Você comprava os escravos. Então, se você tinha muito dinheiro, você tinha muitos escravos. Porque os escravos, pra vocês terem uma ideia, era vendido igual quando eu fiz história. O professor falava assim que os escravos eram comprados igual o cavalo. Quando você vai comprar um cavalo, você tem que ver se o pescoço dele é grosso, porque é forte. Esses dentes são bons para puxar as coisas. Então, assim. O escravo era tido, ficava como se fosse uma vitrine. Eu quero esse, eu quero aquele, porque aquele é forte, não sei o que, altura. Então, infelizmente, isso acontecia. O tráfico negreiro não foi realizado apenas pelos portugueses. Estima-se que milhares de pessoas foram levadas do continente africano pelos árabes, pela Ásia, pelo Oriente Médio. Então, assim, a escravidão, a exploração do povo africano foi, assim, imoral. A história do mundo deve muito ao povo africano, porque usou absurdamente a sua mão de obra, tá? E de forma enganosa, um absurdo. Bem, é isso que está no livro de vocês. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa. Um minuto.